Um curso superior bem feito torna o país pleno e culto a partir do esforço de cada um. Há 6 décadas, a Unimar atua como um centro gerador de conhecimentos, transmitindo-os às gerações e formando lideranças nas mais diversas áreas de atuação. Fundada em 1956, a entidade mantenedora, a Associação de Ensino de Marília, oferecia apenas um curso: Ciências Econômicas. O desenvolvimento da região e a evolução da instituição permitiram que ela conseguisse, na década de 70, junto ao Ministério da Educação, a autorização para a criação de novos cursos de licenciatura e bacharelado. Com o regimento integrado em 1975, a instituição mantida passou a ser denominada Faculdades Integradas de Marília. Com 20 anos de existência, a instituição inaugurou as modernas instalações de seu novo campus e passou a oferecer cursos em todas as áreas do conhecimento. Passaram a ser oferecidos e ampliados os cursos de pós-graduação, medida de extrema importância para que em 1988 fosse aprovada pelo Ministério da Educação a criação da Universidade de Marília. Um novo tempo chegou. E para assumir os novos desafios e compromissos na defesa da educação de qualidade, a Universidade de Marília formou o maior e mais qualificado corpo docente da região. Consolidou estrutura com tecnologia de ponta e uma imponente biblioteca com mais de 130 mil títulos. Saúde. Com 9 cursos da área da saúde, a Unimar é referência em atendimento e promoção de qualidade de vida. As modernas instalações do Hospital Beneficente e do Ambulatório Médico de Especialidades proporcionam atendimento médico e ambulatorial de qualidade para a população de toda a região. Neste cenário, que ainda conta com clínicas de odontologia, nutrição, psicologia e fisioterapia e um moderno complexo esportivo, os alunos podem realizar os seus estágios aplicando na prática diária as lições passadas por seus mestres. Merece destaque, nesse campo, o projeto Amor de Criança, que envolve alunos e professores de diversos cursos no atendimento a crianças com paralisia cerebral. Agrárias. A Unimar também ocupa posição de destaque no cenário do agronegócio, tendo sido a primeira instituição de ensino particular do Estado a oferecer um curso de medicina veterinária. O Hospital Veterinário, um dos principais centros de saúde animal de toda a região oeste paulista, permite aos alunos a realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos e obstétricos para animais de pequeno e grande porte. Os futuros agrônomos e médicos veterinários desenvolvem suas pesquisas em modernos laboratórios didático-pedagógicos e ainda em mais de 400 hectares das fazendas experimentais. O pioneirismo da Unimar e a sua importância no setor fizeram com que o seu magnífico reitor, Dr. Márcio Mesquita Serva, fosse agraciado com o título de comendador pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Humanas. A estreita relação com os docentes que se destacam em suas áreas de atuação prepara os estudantes a serem protagonistas das estratégias das empresas e condução de negócios. Com nota máxima em avaliação em loco do Ministério da Educação, o curso de Direito da Universidade integra a graduação e a pós-graduação, inserindo inclusive os estudantes em diversos projetos sociais. Um desses projetos é a parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, que proporciona o funcionamento do Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania dentro das instalações do campus universitário. Exatas.
construir um país melhor para as futuras gerações e garantir um futuro de sucesso para seus egressos. Esses são alguns dos objetivos dos cursos Arquitetura e Urbanismo e Engenharias da Unimar. Os cursos desta área permitem aos alunos a aquisição de conhecimentos relacionados às mais novas tecnologias. O desenvolvimento de pesquisas, estudos e laudos garantem o seu futuro profissional. Com mais de 100 mil egressos e milhares de alunos, docentes e colaboradores, a Unimar segue como centro gerador de conhecimento e inovação, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão que ganham a cada dia maior destaque nacional. Da primeira escola em 1956, com apenas um curso, temos hoje uma instituição com vários cursos de graduação e pós-graduação, contemplando as 4 grandes áreas do conhecimento, com infraestrutura completa, um moderno e bem equipado campus universitário e o melhor corpo docente da região. A Unimar segue contribuindo para a formação de egressos de sucesso e um mundo melhor para as futuras gerações. Universidade de Marília, 60 anos de tradição, qualidade e amor pela cidade. A Universidade de Marília, com toda essa experiência de 60 anos, só existe uma forma de você fazer uma sociedade se entender. É com respeito, com amor e com muita dedicação aos seus estudos. É assim que eu convocaria todos os jovens que fosse realmente bem intencionado para fazer um curso universitário para que nós pudéssemos ter um mundo melhor. Boa noite a todas e todos. É uma satisfação muito grande estar aqui neste dia de hoje, fazendo a abertura de mais uma edição da nossa Semana Jurídica, Semana Internacional do Curso de Direito. Já estamos na 27ª semana. E essa hoje é um dia especial, uma semana especial, e não podia ser diferente, né? Eu gostaria também, antes de passar a palavra para o nosso querido Marlúcio, presidente da nossa Ordem dos Advogados, para que ele possa fazer as suas considerações. Eu queria também agradecer, né, a mesa, a composição da mesa, a presença dos nossos alunos que vão estar nos assistindo, os nossos professores. Flávia, agradecer novamente por você estar aqui conosco. É uma honra muito grande recebê-la. Tenho uma profunda admiração por você, por toda a sua obra, sabe, pela sua luta em prol dos direitos humanos. Muito feliz de tê-la aqui conosco. Eu passo, então, a palavra, sem mais delongas, que nós temos hoje, né? Por favor, doutor Marlúcio. Boa noite, doutora Francis. Inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e entre vocês.
agradecer a Unimar pelo convite, na pessoa da doutora Fernanda, do doutor Jefferson e do doutor Emerson, meus professores, meus amigos, pessoas muito queridas. Agradecer desde logo a doutora Flávia Pelvezan realmente pela gentileza e a fineza de nos conceder esta honra, né, de inaugurar. E fazer um registro de que, na minha época, quando eu era aluno da Unimar, nós não tínhamos direito internacional, nós não tínhamos semana de direito internacional, então eu me sinto um pouco prejudicado. Só não vou fazê-lo porque vou aproveitar, então agora. Né? Então agora tenho essa oportunidade de repor uma semana de direito internacional. Isso realmente é um espetáculo, isso é algo muito significativo, não só para os alunos, mas para Marília, né? Quer dizer, para quem é advogado, para quem milita em Marília, para a OAB, isso é muito importante. Nós temos uma comissão de direitos humanos proativa, temos advogados realmente muito interessados em ter esse tipo de formação, em poder desfrutar de pessoas como a doutora Flávia, e que nos engrandece e nos enriquece muito. A OAB de Marília sente-se muito honrada, uma satisfação muito grande de participar, está sempre de ombreada com a Unimar, de modo que nós podemos participar. Contribuir talvez nem tanto, mas realmente poder aí, estar junto, estar presente e desfrutando cada vez mais das benesses que o curso de Direito da Unimar nos proporciona, e também a de graduação e pós-graduação. Então, muito obrigado pelo convite e vou acompanhar até o final aqui essa grandeza. Muito obrigado. Uma boa noite. Bom, então, nesse momento, eu quero passar a palavra ao professor Jefferson, mas antes eu gostaria de agradecê-lo profundamente pelas contribuições ao curso, viu, doutor Jefferson? Eu vou aproveitar o momento aqui, sei do seu empenho, né, sempre auxiliando a coordenação, atendendo todos os pedidos. O meu muito obrigado também em nome do curso, viu? De todos. Eu que agradeço, professora Francis, pela oportunidade de estar aqui apresentando essa que acho que é uma das maiores defensoras de direitos humanos do Brasil, e qual eu tenho a honra de chamá-la de amiga. Isso que me deixa, é uma lisonja. Fui aluno dela no doutorado, né, em Sevilha, né, onde compartilhávamos da presença, da amizade do professor Joaquim Herrera Flores, que foi meu orientador, saudoso professor Joaquim Herrera Flores, né, que tanta falta faz nesse mundo de hoje, né? Então, seja muito bem-vinda, professora Flávia Pelvezan, uma alegria enorme tê-la aqui hoje, né? E ela hoje faz uma deferência para a Unimar. Ela pousa em Marília às 19h20, 19h30, né? E às 20h30 ela tem que pousar em Washington, D.C., para participar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, vai ser voo rápido hoje, né? Mas muito obrigado, professora Flávia, muito obrigado, Flávia. Eu vou pedir licença para fazer uma leitura muito rápida do currículo, até porque, se eu fosse ler todo o currículo, nós ficaríamos até às 8h30, só além do currículo da professora Flávia. Então, a professora Flávia, Flávia Pelvezan, ela possui graduação em Direito pela PUC São Paulo, em 1990, mestrado em Direito pela PUC também, em 94, e doutorado em Direito pela PUC, em 96. É professora doutora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nos programas de graduação e pós-graduação. É professora visitante em dezenas de universidades estrangeiras. Tive a honra de tê-la como minha professora no doutorado em Direitos Humanos e Desenvolvimento lá em Sevilha, e em várias outras universidades, mundo afora, Universidade de Oxford, Harvard e várias outras. Hoje, tem como sua principal atividade, me parece, atua na Comissão Interamericana de Direitos da OEA, 2018 a 2021. Inclusive, por várias oportunidades, né, estava agendada a vinda da professora Flávia, mas aí surgia alguma coisa, uma missão, né, esse é o processo, né, a luta por direitos humanos é uma luta incansável, né? E, Flávia, muitíssimo obrigado mesmo por estar aqui, muito obrigado por compartilhar com os nossos alunos essa sua experiência, essa sua atuação incansável por direitos humanos. Uma luta que ingrata algumas vezes, inglória em outros momentos, mas é uma luta
que eu acho que cada vez mais necessária para que possamos viver num mundo, como dizia o professor Joaquim Herrera Flores, uma vida digna de ser vivida. Então, muito obrigado, seja bem-vindo ao Unimar e espero que seja a primeira de muitos encontros que possamos ter aqui. Muito obrigado. Uma boa noite a todas e a todos. Eu começo expressando 3 sentimentos. O primeiro, de profunda gratidão pela honra deste convite. Queria dizer da alegria em me somar a este diálogo sobre o sistema interamericano. Agradecer profundamente um amigo muito especial, muito querido, de décadas, nem vou dizer quantas décadas. Sou uma profunda admiradora, querido amigo Jefferson, do seu trabalho, do seu compromisso com a dignidade humana, em qualquer vertente que abrace, seja no Ministério Público Federal, seja na academia, a sua coerência, a sua integridade é inspiradora. Então, é uma honra e saiba sempre que qualquer convite que vier da sua pessoa já tem o meu aceite. Acrobático, mas sempre um aceite. Agradecer muito. Agradecer à professora Francis, a gentileza, a acolhida, o professor Emerson, professora Fernanda, doutor Marlúcio, sempre é um prazer contar com essas alianças. Eu acho que este é um tempo de alianças, de pontes, temos que criar sinergias para o bem, para as causas, não é, que façam a vida valer a pena, e dizer que ficarei com crédito para uma volta presencial à Unimar. Já estive em Marília algumas vezes e trago com grande afeto a experiência na minha memória. E eu gostaria, então, de partilhar com todas e todos um pouco da experiência no sistema interamericano e o seu impacto transformador. E eu gostaria de destacar 3 perguntas. Por que um sistema interamericano? Por que precisamos de um sistema interamericano? Num segundo momento, como o sistema interamericano tem desenvolvido este mandato transformador? E, finalmente, quais são os desafios e as ambições desse constitucionalismo regional transformador? Começo com a primeira questão. Por que precisamos de um sistema interamericano? E esta questão nos leva a 3 desafios estruturais que ostenta a nossa região. A nossa região é a região mais desigual do mundo. 6 dos 20 países mais desiguais do mundo estão na nossa região. Hoje, 30% da população vive na pobreza, 11% na pobreza extrema, e a pandemia tem, ademais, agravado este desafio. Temos aí a projeção da CEPAL, que nos próximos anos o patamar de pobreza será ainda maior, se elevará de 30% a 34,7%. Temos 25% das nossas populações sem acesso à água potável, 53% se valendo do trabalho informal. Vejam que no âmbito da pandemia, a nossa região tem 8% da população mundial, mas responde por 37% das mortes. E o segundo desafio tem a ver com o padrão histórico de discriminação. Porque até no nosso trabalho, o mandato da Comissão Interamericana envolve 35 países da região. E se nós tomarmos o indicador letalidade, nós veremos que há um impacto desproporcional, sobretudo com relação aos povos indígenas, afrodescendentes, pessoas e grupos em especial situação de vulnerabilidade. Na comissão, eu tenho a honra de ser a relatora para Estados Unidos, Bolívia, Panamá e Jamaica. Nós nos distribuímos. E nos Estados Unidos, por exemplo, o grau de letalidade da população afrodescendente, no que se refere ao Covid, chega a ser 3 vezes maior que da população branca. Situação crítica dos povos indígenas na região, em especial daqueles povos que estão em isolamento voluntário, em razão da baixa imunidade que possuem. Então, temos na região um padrão discriminatório estruturante. Na região, em média, temos 25% de afrodescendentes e 10% de povos indígenas. E todos os indicadores apontam a esta discriminação histórica, estruturante, que afeta, que exclui, que viola
direitos de afrodescendentes e povos indígenas, sendo que as mulheres e crianças são sujeitas à chamada overlapping discrimination, ou formas múltiplas e agravadas de discriminação. Nós tivemos até o pleno da comissão, eu tenho a honra de servir a Comissão Interamericana por 4 anos, sendo hoje a sua vice-presidente. E tivemos, há 3 semanas atrás, uma sessão com Michelle Bachelet, que lembrava, o vírus não é discriminatório, mas o seu impacto sim o é, em razão dos grupos, em especial situação de vulnerabilidade. Temos ainda um terceiro desafio no que se atém ao déficit democrático. Volto à pesquisa Latinobarômetro do ano passado, a respeito do apoio à democracia na nossa região. 48%, ou seja, menos da metade, consideram a democracia preferível a toda e qualquer forma de governo. O que se tem visto na região, nos últimos 7 anos, é um declínio ao apoio democrático e um aumento dos chamados indiferentes à política. E isto tem também alimentado os populismos autoritários. No campo da confiabilidade institucional, de acordo com o Latinobarômetro, as igrejas e as Forças Armadas são as 2 instituições com maior grau de confiabilidade na região, tendo 63% e 44% de apoio, ao passo que Congresso e partidos políticos, respectivamente, contam com 21% e 13% no que se refere ao índice de confiabilidade. Se nós formos a outros indicadores, como Transparency International Corruption Perception Index e Rule of Law Index, os países da nossa região estão ali da metade para baixo. Então, aqui chama atenção para este ponto, quanto o Covid-19 agrava esses 3 desafios estruturais, seja com relação à desigualdade que se vê acentuada, padrão discriminatório, e muitos países da região sofrem com a debilidade democrática. E aí vem a segunda pergunta. Tendo em vista esse contexto, como o sistema interamericano tem exercido seu mandato transformador? Aqui eu gostaria de compartilhar que nós, que temos a honra de servir ao sistema interamericano, nós temos sempre um mantra, uma bandeira, nós sempre frisamos que o nosso mandato é proteger direitos, mas, sobretudo, transformar realidades. Portanto, se temos esse contexto, estamos aí, como eu lia recentemente, não para salvar o mundo, mas para servir ao mundo. De que maneira esta institucionalidade pode servir ao mundo e a este mundo no sentido de responder a estes desafios estruturais. Então, queria aqui também esclarecer que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem por mandato proteger e promover os direitos humanos na região, envolvendo os 35 países da América do Norte, Central, Caribe e América do Sul. Temos uma natureza híbrida, quase judicial e também política. Temos no nosso trabalho, a centralidade está nas vítimas de violações. Trabalhamos com o Corpus Juris Interamericano, que é esse patrimônio regional de estándares interamericanos, e com base também em algo muito ambicioso, que é o chamado Instituto da Reparação Integral. Para nós, violações estruturais de direitos humanos têm causas estruturais, e o mandato transformador do sistema interamericano deve incidir nestas causas. De modo que eu lhes dou um exemplo. Tive a honra de litigar o caso Maria da Penha na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Isso há 18 anos atrás. Jamais imaginava naquele momento que hoje seria vice-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, fizemos o litisconsórcio ativo, a vítima, Maria da Penha, CEGIL, Center for Justice International Law, e o CLADEM, à época, integrava o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa do Direito das Mulheres. E me lembro, em 2002, de ter participado de uma audiência na Comissão Interamericana sobre este caso, em Washington, com a querida amiga Viviana Kritsevik, que é a diretora executiva do Center for Justice International Law. E lançamos aí o nosso pleito. O caso da Maria da Penha se arrastava no Brasil há 17 anos, no manto da impunidade, e a comissão acaba, à luz dessa litigância estratégica, condenando o Estado brasileiro, não só a pagar uma indenização à vítima,
não só a combater a impunidade, ou seja, adotar as devidas diligências e ao dever de investigar, processar, punir, né, e sancionar, mas também, vejam, indo além, com base em garantias de não repetição, demanda do Brasil que adote um marco jurídico adequado para o enfrentamento da violência contra a mulher. Na nossa petição inicial, nós dizíamos, a cada 100 mulheres assassinadas, 70 o são no âmbito doméstico. Portanto, enfrentar o caso Maria da Penha é enfrentar um padrão de violência que acomete as mulheres brasileiras. E mais, a comissão demandou do Brasil também capacitação, mudança cultural, que programas de sensibilização e capacitação fossem oferecidos sob a perspectiva de gênero e direitos humanos àqueles agentes da justiça e da segurança. Então, este é um exemplo. O Brasil, felizmente, implementou as recomendações, foi feito pagamento de indenização, houve adoção da Lei Maria da Penha, o indivíduo foi preso, o perpetrador, cursos de capacitação foram desenvolvidos. Então, este é um caso que aponta justamente ao que o meu queridíssimo Jefferson dizia, a luta por direitos é incessante. Mal comemorávamos e celebrávamos o advento da Lei Maria da Penha, quando já havia decisões judiciais entendendo que a lei era inconstitucional por violar o artigo 5º, inciso 1, que prevê a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Então, houve toda essa controvérsia sobre a constitucionalidade da lei, até que, na declaratória de constitucionalidade 19, o Supremo pacificou e se pronunciou pela constitucionalidade da Lei Maria da Penha, e aí mudamos ali. E eu quero até confidenciar que foi muito emocionante para mim ter litigado o caso Maria da Penha em 2002. Em 2012, eu estava em Washington, porque integrava um grupo de trabalho da OEA, que tinha por mandato monitorar o protocolo de São Salvador em matéria de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, e estava tendo sessão da Comissão Interamericana. E uma das audiências públicas era justamente os desafios da implementação da Lei Maria da Penha. E nós almoçamos juntas. Eu disse, olha, eu fico emocionada, porque não era 2012, há 10 anos atrás eu estava aqui litigando o teu caso. E agora nós já estamos trabalhando os desafios da lei, né? Há uma audiência pública. E aí foi muito emocionante para todas nós, as companheiras também do Movimento de Mulheres. Estou satisfeita, creio que essa lei pegou no imaginário popular, sempre é difícil mudar a cultura. E ela até dizia, brincava, veja, o meu neto Pedro pediu para o Papai Noel, agora a Lei Pedro da Penha, ele tem 7 anos, para combater a violência na escola, violência entre as crianças. Então, são histórias assim que nos animam, porque, como o nosso queridíssimo Herrera Flores sempre dizia, os direitos humanos são processos que abrem, processos de luta pela dignidade humana, são processos com luzes e sombras, com avanços, com recuos, lutas emancipatórias radicadas na salvaguarda da dignidade humana e na prevenção ao sofrimento humano. Por quase 2 anos, eu tive a honra no Brasil de presidir a CONATRAI, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. E eu sempre lembrava aos meus colegas integrantes da CONATRAI que estávamos lá em razão da litigância no sistema interamericano, em razão do caso José Pereira, que chegou à Comissão Interamericana e, fruto de uma recomendação da comissão, o Brasil, então, fortaleceu a sua política pública e a sua institucionalidade no combate ao trabalho forçado, criando a CONATRAI, criando o plano de erradicação do trabalho escravo, etc. Então, esses são alguns exemplos justamente para demonstrar esse impacto estrutural, transformador que o sistema interamericano pode ter. Então, eu gostaria de recuperar o nosso mandato, proteger e defender direitos humanos na região, sempre a centralidade nas vítimas, e trabalhamos com o corpus juri interamericano, ou seja, com esses estándares protetivos interamericanos. Queria aqui, à luz do mandato transformador do sistema interamericano, dividir um trabalho que eu pude apresentar há 1 ano atrás na Alemanha, no Max Planck Institute, em que pesquisei todas as sentenças e opiniões consultivas que foram emitidas pela Corte Interamericana. E, como boa acadêmica, tomei esse universo e criei uma tipologia compreendendo quais eram os temas, qual é o cardápio, de que maneira compreender essas violações que marcam a nossa região. E queria compartilhar os resultados, os meus achados aí.
Esta tipologia apontou as 6 categorias de violações de direitos humanos. E eu creio que, a partir delas, é possível que possamos compreender a nossa região, os nossos desafios, as nossas buscas, as nossas inquietudes. Então, uma primeira gama da jurisprudência da Corte Interamericana responde a violações que remontam ao legado do regime autoritário ditatorial na região. Então, o menu aqui contempla tortura, execução sumária, arbitrária, extrajudicial, desaparecimento forçado. Lembrando que o primeiro caso sentenciado pela Corte Interamericana foi em 89 contra Honduras, caso Velázquez Rodrigues contra Honduras. E o tema era desaparecimento forçado. E a Corte condena Honduras a pagar uma indenização aos familiares de Velázquez Rodrigues, essa vítima de desaparecimento forçado, como também ao dever de prevenir, investigar, processar e punir essas violações. É interessante perceber, hoje mesmo eu lecionava a matéria de Direito Internacional Público e lembrava que essa jurisprudência interamericana é tão sólida que a minha querida amiga Sylvia Steiner, que serviu à Corte Penal Internacional por 12 anos, sempre lembra o quanto a jurisprudência interamericana foi crucial ao próprio Tribunal Penal Internacional no que se refere a esses temas, desaparecimento forçado, tortura. E não só, o próprio sistema europeu, até escrevi um artigo cujo título é A Interamericanização do Sistema Europeu e a Europeização do Sistema Interamericano, dos diálogos que há e como cada corte se vale da sua jurisprudência, da jurisprudência da outra. Então, também, caso vendo tortura, execução arbitrária, desaparecimento forçado, como os estándares pela nossa história aqui, a nossa história de violação gerou toda essa resposta do sistema, temos aí, eu diria, uma sólida jurisprudência. Lamento aqui dizer a todos e a todas que esses não são temas do passado. Não há período de sessão que não tenhamos a pauta desaparecimento forçado, por exemplo, o caso Ayotzinapa, no México, que levou ao desaparecimento de 43 estudantes jovens de 14 a 16 anos. Então, já participei de algumas audiências públicas do caso Ayotzinapa. Feminicídio em Ciudad Juárez, também, México. É muito tocante ver aquelas mães com a camiseta, com a foto das suas filhas. Eu, como mãe, né, e tenho uma filha, tenho uma relação de empatia e me movo muito, que sofreram feminicídio, foram abusadas sexualmente, a luta por justiça. Tanto é que esses casos geraram no México a lei que tipifica a tortura e a lei que tipifica o desaparecimento forçado. Mas vejam, as cifras oficiais, isso a título ilustrativo, 32 mil casos hoje de desaparecimento forçado no México. Então, este não é um tema do passado, é um tema ainda que habita o nosso presente. Uma segunda categoria de violações reflete questões de justiça transicional. Pois bem, como ritualizar a passagem de regimes autoritários para regimes democráticos? Esquecer ou lembrar? Como lidar com o passado? E aí nós temos o tema do combate à impunidade, das leis de anistia, do direito à verdade. Tivemos um caso emblemático contra o Peru em 2001, caso Barrios Altos contra o Peru, em que houve um massacre envolvendo 15 pessoas que foram assassinadas por agentes policiais, e o Peru adota 2 leis anistiando esses agentes públicos. E a corte condena o Peru e demanda que o Peru assuma o dever de investigar, processar, punir e reparar, tornando sem efeito essas leis de anistia. É interessante que a Corte Suprema da Argentina, em 2015, invalida a Lei de Obediência Devida e ponto final, em 2005, tendo como base argumentativa o caso Barrios Altos. Eu lembro que essas 2 leis de anistia na Argentina perdoavam as graves violações perpetradas de 76 a 83 durante a ditadura militar. Foi muito emocionante, inclusive, ano passado, em setembro, nós tivemos uma visita a Buenos Aires, porque se comemorava os 50 anos da visita histórica da Comissão Interamericana lá na Argentina. Em 79, a comissão aterrissou na Argentina para ouvir
o que se passava no país, para fazer uma investigação em loco. Como sempre fazemos, temos diálogos com as altas autoridades, a comissão sempre é recebida pela Presidência da República, ministro das Relações Exteriores, Justiça, etc., pela presidente do Supremo, da presidenta da Casa Legislativa, mas também sempre dialogamos com as vítimas. E, quando necessário, me recordo, agora em janeiro, ficamos 10 dias, a comissão plena da comissão, em uma investigação em loco no Chile, me coube liderar a missão no sul do Chile. Nós ficamos em Santiago um período, fomos recebidos pelo presidente Pinheira e pelos ministros e Suprema Corte, etc. Tivemos também audiência com a sociedade civil, mas eu e uma colega fomos para a região de Temuco, e de lá, 4 horas de carro até chegarmos à região onde fica a comunidade Mapuche, para avaliar o cumprimento de uma medida cautelar. Então, é muito interessante lembrar a vocês como é aqui o nosso trabalho, mas o fato foi muito forte a experiência de voltar à Argentina no ano passado, de estar lá nesse ato de celebração da visita histórica da comissão, porque para aquele povo a comissão contribuiu para desestabilizar a ditadura argentina, porque foram ouvidas mais de 5.000 vítimas em 79, a comissão, à época, se reuniu com o presidente da República, etc., lança um relatório dando visibilidade ao que se passava na Argentina em 79. E aí, power of shame, power of embarrassment, ali, do constrangimento, e isso implicou pressões internacionais que culminaram com a desestabilização do regime ditatorial. Temos aqui o caso chileno também, quando a Corte invalida um decreto-lei 2191 de 78, que perdoava os crimes praticados na ditadura chilena de 73 a 78, durante o regime Pinochet. A comissão hoje reconhece, hoje em tweet, a beleza que foi ontem a consulta popular para se afastar a Constituição do regime Pinochet, nesse plebiscito. A Corte entende que este decreto implicava em denegação de justiça às vítimas, portanto, era inválido sob o ponto de vista internacional, era um ilícito internacional por denegar justiça às vítimas e por afrontar o dever do Estado chileno de investigar, processar, punir e reparar. Tivemos o caso Gomes Lund contra o Brasil, o caso Gelman contra o Uruguai e outros tantos que corroboram esta vertente jurisprudencial da Corte Interamericana, entendendo que as leis de anistia constituem um ilícito internacional, que não há como ser indiferente à tortura, não há como ser indiferente à execução sumária, ao desaparecimento forçado, não há como obstar o Estado do seu dever de investigar, processar, punir e reparar. Uma terceira categoria de violações tem a ver com, eu diria, o fortalecimento da institucionalidade democrática. Quero confidenciar a vocês algo surpreendente no meu trabalho, é receber, ao menos a cada 15 dias, casos de ofensa ao devido processo legal no âmbito administrativo. Impressionante o número de juízes, de fiscais, de procuradores que são destituídos sumariamente do cargo que ocupam em razão de estarem combatendo a corrupção ou de estarem aí combatendo violações de direitos humanos. Eu me recordo, ano passado, em maio, tivemos uma audiência com 40 juízes na República Dominicana, mas eram juízes do Equador, que foram sumariamente destituídos do cargo, que ocupam em razão de um instituto que há no Equador, chamado error inexcusable. Muito vago, impreciso, e então há esta demissão sumária. Eu fiquei bastante estarrecida como relatora da Bolívia. Há 2 semanas atrás, tivemos período de sessão da Comissão Interamericana com 30 audiências públicas, desde racismo estrutural e violência policial nos Estados Unidos, até o tema da independência judicial na Bolívia, e uma outra audiência que foi muito intensa sobre a situação geral dos direitos humanos na Bolívia. Mas o fato não sei se conhece essa realidade, eu desconhecia, 80% dos juízes na Bolívia não contam com a inamovibilidade. Simples assim, recebem uma carta agradecendo os seus préstimos. Ponto. Estão demitidos. Então, eu fiquei chocada e fico orgulhosa no Brasil
hoje que eu vejo o mundo com esse olhar comparativo dos 35 países da região, é claro que há países com Estado de Direito muito consolidado, como é o Canadá. Eu era relatora para o Canadá e Haiti, vejam, né, 2 planetas na mesma região. Mas eu quero testemunhar aqui o apreço que eu tenho à nossa resiliência institucional. Creio que vivemos um período muito difícil hoje no Brasil, mas temos os checks and balances, temos aí as universidades com a sua voz crítica, temos a imprensa livre, temos liberdade de expressão, temos o Supremo salvaguardando direitos, temos o Ministério Público Federal aguerrido, temos aí os checks and balances no âmbito da separação dos poderes, no âmbito do federalismo também. O federalismo salvou vidas no Brasil, sabemos disso, a separação dos poderes também. Temos uma sociedade civil vibrante, então eu tenho muito orgulho. Hoje eu vejo na região situações de extrema gravidade e o quanto a independência judicial em alguns países simplesmente inexiste. E, no meu entendimento, se não há independência judicial, não há Estado de Direito. Simples assim. Não há Estado de Direito sem que haja um poder judiciário independente. Então, tivemos casos aí contra o Equador, que chegaram à Corte Interamericana, envolvendo a remoção de 27 juízes, tivemos casos Chocron contra a Venezuela, tivemos casos contra o Peru, remoção arbitrária de juízes. Então, é uma novidade, para mim foi uma novidade, eu não imaginava que a toda semana eu tivesse que lidar com casos envolvendo ofensa ao devido processo legal no âmbito administrativo. Uma quarta categoria de violações tem a ver com violações aos grupos, aos direitos dos grupos mais vulneráveis. Então, aí, eu tenho muito orgulho do sistema interamericano por dar vez e voz aos mais vulneráveis. Então, a nossa jurisprudência interamericana sobre povos indígenas é lapidar, é mais avançada que a jurisprudência global da ONU e serve de referência, inclusive, para a Corte Europeia e Africana. O sistema interamericano entende que os povos indígenas têm direito à identidade cultural, têm o direito à cosmovisão das terras, não é? Há uma relação de pertença a uma tradição comunitarista que o sistema interamericano respeita e protege. O sistema interamericano, inclusive, prevê indenização aos danos espirituais, lembrando que os povos indígenas têm uma relação de sacralidade com a terra onde vivem os antepassados, há uma responsabilidade dos vivos para com os mortos, e a Corte Interamericana tem esta sensibilidade, o direito à consulta livre, prévia informada. Então, temos aqui casos emblemáticos, Iaquiaxá contra Paraguai, Chacmoca-Sex, Sareacu contra Equador, Povo Chucuri contra o Brasil. É uma jurisprudência muito sólida a respeito do resguardo aos povos indígenas, dos seus direitos. Como relatora da Bolívia, foi interessante que a primeira demanda que nos chegou no Covid foi justamente o pleito de povos indígenas da Bolívia, povos originários, que demandavam que campanhas de prevenção à pandemia fossem feitas nos idiomas tradicionais daqueles povos. Também, nas audiências que tivemos há 2 semanas atrás, um pleito sobre o acesso à internet, que alcança menos de 10% da área rural. Então, este é um grande tema hoje para a Comissão Interamericana, o acesso à internet como um direito humano em si mesmo e também, eu diria, condição hoje para o direito à educação, condição para estarmos aqui. Então, na Bolívia foi antecipado o término do ano letivo para começo de agosto, porque não há o acesso à internet. No Brasil, em média, 70% dos brasileiros e brasileiras estão conectados, 30% não têm acesso, mas no Triângulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, se passa o oposto. 30% está online, 70% está offline. Então, temos o drama da exclusão digital, das brechas digitais, que, mais uma vez, impactam de forma desproporcional mulheres, afrodescendentes, povos afrodescendentes e povos indígenas. Também temos um corpus iure sólido sobre os direitos das crianças, sobre os direitos humanos das mulheres, o dever dos estados de investigar sob a perspectiva de gênero casos de feminicídio, de combater estereótipos, preconceitos, de transformar a cultura.
Eu tenho a honra de ser a relatora para os direitos das pessoas LGBTI. Também temos casos paradigmáticos no sistema interamericano, um deles sentenciado agora, em março, caso Azul Rojas Marín contra o Peru, e que a Corte também demanda protocolos específicos, dados desagregados, cursos de capacitação. Então, temos aí, tivemos, inclusive, ficamos muito felizes, porque tivemos uma agenda no Vaticano, em abril passado, ao Sistema Interamericano, o Sistema da ONU, a International Bar Association e outras entidades. Tivemos uma audiência, originalmente seríamos recebidos pelo Papa Francisco, mas o fomos pelo segundo do Vaticano, que era o Ministro das Relações Exteriores, para justamente compartilhar pesquisas que apontam que leis que criminalizam práticas homossexuais violam direitos e causam aí situação de tortura, violência, ataques, etc. Então, foi muito emocionante a semana passada, os jornais todos publicaram o reconhecimento do Papa Francisco para com o tema das uniões homoafetivas. Eu lembro a todos, porque eu desconhecia, de verdade, na nossa região dos 35 países, quando eu assumi, em janeiro de 2018, 11 criminalizavam as práticas, as uniões homoafetivas, 11. E hoje ainda temos 9 que criminalizam, que são os países pequenos do Caribe anglófono, que herdaram aí toda a legislação da época colonial do Reino Unido. E aí nós temos situações muito dramáticas, o quanto as normas que criminalizam impactam a vida, trazem violência, cultivam a intolerância, assim por diante. Finalmente, a quinta categoria tem a ver com violações a direitos sociais. Temos cada vez mais um horizonte protetivo dos direitos sociais, sobretudo a partir de 2017, o sistema interamericano endossa cada vez mais a justiciabilidade direta dos direitos econômicos, sociais e culturais, casos envolvendo saúde, direito ao trabalho, dentre outros. E, finalmente, uma sexta categoria de violações tem a ver com direitos, novos direitos da agenda contemporânea. E aí eu me refiro a alguns exemplos. Direitos ambientais. Há uma opinião recente da Corte Interamericana sobre direitos ambientais e qual é o alcance da responsabilidade dos Estados em prevenir, investigar, sancionar as violações ao direito ao meio ambiente. O tema empresas e direitos humanos. Nós, em Quito, no Equador, no Foro Interamericano, em novembro do ano passado, lançamos com a relatora especial Soledad Garcia Munhoz, que é relatora para os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, lançamos um relatório, um informe da Comissão Interamericana, chamado Empresas e Direitos Humanos, Estándares Interamericanos. É um tema desafiador para a Comissão e para o sistema interamericano. Mas eu sempre lembro aos meus colegas, das 100 maiores economias mundiais hoje, 69 são multinacionais, 31 são estados. Há multinacionais cujo faturamento anual é muito superior ao PIB de muitos estados. Temos os Guiding Principles da ONU, de 2011, proteger, respeitar e remediar. Mas aí lançamos, e convido a todos, um excelente informe sobre empresas de direitos humanos, é um novo tema da agenda do sistema interamericano. Corrupção e direitos humanos, lançamos uma resolução em março de 2018, entendendo que a corrupção é uma violação de direitos humanos em si mesma, que viola outros tantos direitos, e lançamos também um informe sobre corrupção e direitos humanos, estándares interamericanos. Lançamos um informe recente sobre o direito a protesto, a manifestação e estándares interamericanos. Até devo salientar, conversávamos antes aqui da abertura dos trabalhos, que a agenda da comissão de outubro até janeiro, outubro passado até janeiro, era o fervor dos protestos sociais na região. Na Colômbia, Equador, El Salvador, Haiti, Chile, nós estivemos neste período aí de outubro a janeiro, em todos esses países, a comissão, o pleno da comissão esteve, eu pude até liderar uma missão ao Haiti, no dia 17 de dezembro, quase passei meu Natal no Haiti, e a equação era direito à manifestação
não é? Nós entendemos que o direito à manifestação há de ser facilitado, assegurado. Para o sistema interamericano, a liberdade de expressão é a pedra angular de qualquer democracia, mas a manifestação há de ser pacífica, mas, por vezes, há núcleos de vandalismo aqui ou acolá, isso não descaracteriza para o sistema interamericano uma manifestação como pacífica. Sempre há o desafio do uso da força. No Chile, visitamos os jovens, muitos, ao todo 400, que sofreram lesão ocular em razão das manifestações. Na Nicarágua, visitamos na cadeia jovens estudantes de 19 anos, que foram apenados com a pena, com o tipo penal, meu querido Jefferson vai ficar estarrecido, de terrorismo, por participarem de manifestações. Criminalização da dissidência. Jovens estudantes de medicina, 18 anos, 19 anos, 21 anos. Então, temos aí esse desafio regional. Nos Estados Unidos também, como relator dos Estados Unidos, tivemos 2 audiências, uma delas muito forte, há 2 semanas atrás, uma entidade chamada Mothers Against Brutality, Mothers Against Police Brutality. E houve depoimento, tudo por Zoom, depoimento das mães afrodescendentes que perderam seus filhos. Execução sumária, bala nas costas, etc. Tivemos uma outra audiência sobre liberdade de imprensa nos Estados Unidos, também aí uma das jornalistas que acabou sendo atacada, em suma. Então, este é um grande tema para a Comissão Interamericana. É claro que, em razão da pandemia, este mecanismo, que é a visita in loco, hoje está suspenso. Mas nós temos uma caixa de ferramentas que envolve medidas cautelares, quando há danos irreparáveis, urgência e gravidade. É muito emocionante salvar vidas com esse mecanismo. Temos os informes temáticos, informe país. A comissão tentou entrar na Venezuela esse ano, e a nossa comitiva estava com boarding pass e não pôde entrar no voo, porque o presidente Maduro não autorizou que a comissão pisasse em solo venezuelano. Mas a comissão lançou um informe com fontes secundárias, com as reuniões virtuais e assim por diante. Um outro grande tema, direitos digitais. Estamos preparando e aprovamos na última sessão que tivemos o sumário já de um próximo informe sobre direitos digitais. Como assegurar aos direitos online o mesmo grau de proteção conferido aos direitos offline. Temas como acesso à tecnologia, como eu já mencionei, acesso à internet como direitos humanos, direito à privacidade online, como lidar com a vigilância cibernética, como lidar com o discurso do ódio online. Então, são grandes temas que envolvem também, claro, empresas e direitos humanos. E agora eu passo à terceira e última questão, indagando quais são os desafios, desde o ponto de vista jurídico, para este constitucionalismo regional transformador. Porque, veja, o sistema interamericano semeia estándares. A nossa região, e aí foi o início da minha fala, se une nos desafios, que são os mesmos. Nós compartilhamos dos mesmos desafios. E compartilhamos da esperança de transformar esse estado de coisas. Então, adotando a visão jurídica aqui, eu traria 3 reflexões finais. O primeiro desafio é fomentar uma nova cultura jurídica. Uma nova cultura jurídica pautada em novos paradigmas. Que nós possamos, no século XXI, ter uma visão integral do direito, somando a perspectiva do direito doméstico e do direito internacional. Ou seja, cada vez mais nós temos essa imbricação, temos diálogos, temos aí processos como a internacionalização de direitos humanos, a humanização do direito internacional, a internacionalização do direito constitucional, a constitucionalização do direito internacional. Ou seja, algo passa e nós devemos reconstruir um novo paradigma jurídico pautado no Estado aberto, pautado nos diálogos jurisdicionais, pautado nesse sistema multinível, inclusão, diálogo, pluralismo, sempre com a prevalência da dignidade humana, com o ponto de partida e de chegada de qualquer aventura hermenêutica do direito. O segundo desafio, uma segunda ambição, fortalecer o sistema interamericano no marco da sua universalidade,
institucionalidade, independência, sustentabilidade e efetividade. E, finalmente, avançar e fortalecer na proteção dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito na região. Eu volto a insistir, o sistema interamericano salvou e salva vidas. O sistema interamericano contribuiu para desestabilizar as ditaduras na região. Contribuiu para impulsionar a justiça de transição. Contribui para fortalecer a institucionalidade democrática e para proteger os grupos e pessoas, em especial situação de vulnerabilidade. Então, quero aqui trazer esse reconhecimento, quanto o sistema interamericano tem tido um impacto transformador na região, contribuindo para fortalecer os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito na região mais desigual e mais violenta do mundo. Eu termino citando Habermas, quando nos ensina que a origem dos direitos humanos sempre foi a resistência. Resistir, insistir, não desistir. Resistência às opressões, às humilhações, aos despotismos, e lembra ele sempre a crença na dignidade humana e no valor infinito de toda e qualquer pessoa. E nos convida a esta reflexão, os direitos humanos como essa utopia realista, na construção de sociedades mais resilientes, mais abertas, mais democráticas, mais justas, mais igualitárias. Uma sociedade em que todos possamos ser, como enuncia o artigo 1º da Declaração Universal, livres e iguais, iguais e livres, em dignidade, direitos e respeito. Termino lembrando um amigo querido, que é o professor Steve Levinsky, da Harvard. Tive a honra de estar no programa que ele hoje é o diretor, o David Rockefeller Center for Latin American Studies, durante o ano de 2018, e ter toda a terça-feira seminário de pesquisa por ele coordenado. E no seu livro, How Democracies Die, ele lembra o seguinte: no single leader can destroy democracy. No single leader can rescue either. Democracy is a shared enterprise, its fate depends on all of us. Nenhum líder sozinho vai destruir a democracia, tampouco vai salvá-la. Porque a democracia é uma construção coletiva e o seu destino depende de cada um de nós. E eu digo mesmo com relação aos direitos humanos, e eu digo mesmo com relação ao Estado de Direito. Portanto, são construções coletivas. E o resistir, o não desistir, o insistir, alimentam essa esperança emancipatória. Eu acredito na força da esperança, acho que a força motriz da esperança é o que nos move na causa emancipatória, transformadora dos direitos humanos. Muito obrigada a todos e a todas. Bom, professora Flávia, parabéns pela brilhante palestra, e eu quero aproveitar aqui que ainda temos alguns minutinhos, se a senhora puder responder alguns questionamentos dos alunos. Eu separei alguns aqui, pode ser? Vamos lá. Com o maior prazer, professor. Primeira pergunta que eu separei, pergunta do Ângelo. Atualmente, qual é o tipo de caso brasileiro, que tipo de violação de direitos que mais são levados à Corte Interamericana? Ângelo, fez a pergunta? Excelente pergunta. Eu todo ano, eu tenho minha tese de doutorado e há um capítulo que eu justamente trabalho a tipologia dos casos brasileiros perante a comissão e perante a corte. O nosso passivo na corte não é tão imenso assim, se comparado com o passivo da Argentina, do Peru e de outros países. E não é porque o Brasil seja tão exemplar no trato de direitos humanos, é que cada vez mais nós temos que potencializar o sistema interamericano
Eu lembro, e leciono na Argentina há 10 anos, no programa de doutorado da Universidade de Buenos Aires, e é matéria curricular desde 94. Direitos humanos é matéria curricular desde que houve a reforma da Constituição Argentina, conferindo estatura constitucional aos tratados de direitos humanos, desde 94, é matéria curricular. Então, a visão, vejam vocês, de que o Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, é um Estado constitucional e convencional, porque ele tem como solo, como alicerce, a Constituição e também todos os tratados de direitos humanos. Então, os casos contra o Brasil. Eu me recordo aqui, de cabeça, o caso do povo chucuru, povos indígenas, o caso Gomes Lund, que envolveu aí a questão da guerrilha do Araguaia, o tema da lei de anistia, o caso da Fazenda Brasil Verde, caso importante envolvendo trabalho escravo, caso Herzog, uma vez mais o tema da justiça de transição, tivemos casos aí envolvendo execução sumário, o caso Escher, escuta telefônica. Então, contamos nos dedos, e hoje mesmo, como eu não posso, infelizmente, eu não posso lidar com os casos do Brasil na comissão, aliás, nenhum nacional pode votar caso do seu país de nacionalidade. Mas hoje mesmo eu recebia, porque foi comunicado ali, foi um comunicado que saiu numa rede social, a Corte Interamericana condena Brasil por mortes em fábrica de fogos no recôncavo baiano. Decisão histórica reconhece discriminações estruturais de raça e gênero como condições sociais para a violação de direitos humanos. Entre as 64 vítimas da tragédia, 63 eram mulheres. Mortos incluem 22 crianças, adolescentes, etc. Então, este é um caso que saiu hoje, foi publicado hoje, os jornais aqui noticiam. Então, eu diria a você, Ângelo, que a nossa tipologia, nós podemos contar nos dedos, são 7, 8 casos, mas em muito reflete a tipologia geral que eu aqui apresentei, das categorias, das 6 categorias, não é? Envolvendo aí a questão da justiça de transição, violação contra povos indígenas, o tema aí... esse é um tema interessante, eu quero ler essa sentença, porque, na verdade, envolve empresas de direitos humanos, não é? Porque aí houve o caso da Damião Ximenes Lopes, que foi o primeiro, em que a Corte condena o Brasil e em razão de uma pessoa que entra como uma pessoa com deficiência mental e sai morto, não é? De uma casa psiquiátrica, né, na região do Ceará. E a Corte condena o Brasil, e isso foi importante, eu até estive com os familiares e tudo mais, o impacto que teve este caso na região, quanto houve mudança em política pública e assim por diante. Agora, eu só trago uma nota, que é um estudo que eu tenho desenvolvido muito, estou até organizando um livro sobre o impacto transformador do sistema interamericano, tenho essa obsessão, o tema realmente me fascina, e sugeri à comissão, e adotamos uma resolução, estamos impulsionando o Observatório de Impacto Estrutural do Sistema Interamericano. Quer dizer, qual que é a capacidade, como mensurar essa capacidade que o sistema tem de fomentar mudanças. Mas o último ponto que eu lanço, Ângelo, a sua excelente pergunta, é o seguinte: as decisões da Comissão Interamericana e da Corte não serão cumpridas na próxima segunda-feira, porque são audaciosas. Vide o caso Maria da Penha. Adotar uma lei, pagar uma indenização, combater a impunidade, curso de capacitação. Então, são decisões ambiciosas, e é por isso que há de se ter um processo de implementação das decisões, que é complexo, interatuam diversos atores, mas, em geral, 70% das decisões da Corte envolvendo indenização são pagas, e a reduzida implementação tem a ver com combate à impunidade. Porque daí também eu acho que a tipologia não ajuda, quer dizer, porque o próprio querido Jefferson sabe, qualquer movimento, né, até que se chegue a uma condenação, há um longo percurso. E há hoje análises mais finas apontando que todos os movimentos do sistema interamericano, uma audiência pública, significa um ofício, anda uma casinha no tabuleiro, é que até chegar na última casa,
não é? Há muitas casos anteriores, mas pesquisas mais finas mostram que o sistema interamericano também contribui para o combate à impunidade, que não seria tão desprezível assim, não seria tão decepcionante o grau de cumprimento, é que é complicado, é passo a passo. Muito obrigada, professor Emerson. Professora Flávia, eu me recordo também do caso Favela Nova Brasília, de violência policial, que foi um caso, inclusive, que eu dei para os alunos estudarem. Eu faço só uma segunda... Perdão, eu queria lembrar, imagine, quando eu servi a Secretaria Especial de Direitos Humanos, eu tive uma agenda no Rio de Janeiro, 3 dias, sobre o caso Favela Nova Brasília. Por quê? Volto a insistir na questão, eu já atuei no sistema interamericano por todos os anos, como pesquisadora, professora, comissionada hoje, litigante, como Estado também. E como secretária, como eu tenho muito compromisso, né, com o sistema interamericano, eu lembro, não, temos que cumprir. E aí eu lembro que nós decifrávamos todos os pontos resolutivos. E aí eu fiz a agenda com o meu time, fomos ao Rio de Janeiro, dialogamos com o Ministério Público, um ponto específico da resolução, dialogamos com a Procuradoria-Geral do Estado, dialogamos com as vítimas, fomos ao tribunal. Em suma, foi uma agenda de 3 dias visando a avançar no cumprimento dos pontos resolutivos da sentença do caso da Favela Nova Brasília. Então, só para lembrar também deste caso, né, e o quanto ele mostra a complexidade do cumprimento. Obrigada. Excelente. Só para a gente fazer mais uma pergunta rápida, professor Bruno, muito se fala hoje em uma nova Constituição. A professora acredita que temos maturidade democrática para uma nova Constituição nesse momento, em especial no que diz respeito à proteção e efetivação dos direitos humanos? Bruno, eu agradeço muito, professor Bruno, a sua pergunta. Eu tenho ali a paixão pelo direito constitucional, sou professora de direito constitucional há décadas, acredito na Constituição, acredito na sua força normativa, tenho esse civismo, eu creio que no mundo nós nos movemos por causas, eu tenho as minhas obsessões, e eu sou uma defensora, eu diria, passional da Constituição de 88. Creio eu que ela apresenta um instrumento, ela constitui um marco jurídico da transição democrática e da institucionalização de direitos humanos no Brasil. Há um direito dos direitos humanos pré e pós-88, a mais vasta normatividade de direitos humanos veio depois de 88, a lei que tipifica a tortura tardou 497 anos, a lei que pune o racismo tardou 489 anos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa Idosa, Lei Maria da Penha, lei que reconhece como mortos desaparecidos políticos. Em suma, os tratados que foram ratificados no pós-88. Então, eu entendo que seria mais adequado nós investirmos toda a energia cívica na implementação da Constituição de 88, no resgate da sua força normativa, porque, creio eu, ela contempla ali instrumentos emancipatórios, a Constituição mais avançada que nós tivemos. Ela demanda também uma leitura dinâmica e evolutiva. Ela é pré, por exemplo, e-mail. Ela é pré-revolução, não é, digital. Então, é claro que nós temos que ler a Constituição de 88 com os olhos do agora. Não é? Temos que avaliar, temos que emprestar a ela esta visão de living instrument, é um instrumento vivo, e temos que adotar uma interpretação finalística, axiológica, sistemática, mas, sobretudo, também dinâmica e evolutiva. Então, eu temo na atual conjuntura, sobretudo, eu creio que o momento é salvar o que nós temos, salvaguardar o que nós temos, já é uma grande conquista, e evitar recuos e retrocessos. Então, seria perigoso e temerário, eu creio que nós assumiríamos aí até o risco de uma erosão de direitos se nós pautássemos isso no momento em que o Brasil, como outras sociedades, como Bolívia, Estados Unidos e outras, estão tão polarizadas. Tão polarizadas. E eu sempre entendo o quão importante é nós construirmos um common ground. O que nos une deve ser superior do que o que nos separa.
E os valores constitucionais, creio eu, podem cumprir esse papel. Qual é o projeto de Brasil que nós queremos, pelo qual nós queremos lutar? O que nós defendemos? Que sociedade nós queremos viver? A sociedade que eu quero viver eu me reconheço na Constituição de 88, nos objetivos do artigo 3º, construção de sociedades justas, não discriminatórias, mais igualitárias, o princípio da dignidade humana como um fundamento da República Federativa do Brasil. Então, eu creio que nós temos que abraçar a Constituição e buscar a sua implementação, irradiando a sua força normativa. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, professora. Professor Jefferson. Querida Flávia, que show, que delícia ouvi-la, meu Deus, sensacional. Muito obrigado, viu, por ter nos brindado com essa noite, muito obrigado mesmo. É muito bom ouvi-la e você é uma das, admiro profundamente seu trabalho, porque você é uma das poucas profissionais que eu sei que consegue aliar uma vida acadêmica extremamente intensa, uma produção acadêmica intensa e uma atuação também como procurador do Estado, depois lá na Secretaria Especial de Direitos Humanos, agora na Comissão Interamericana. Você consegue aliar prática com teoria. Eu acho que é o grande barato, né? Não é só... claro, os filósofos, os nossos teóricos são extremamente importantes, mas cada vez mais nós precisamos de pessoas que possam aliar, né? Não apenas a produção acadêmica, a construção do saber, mas a aplicação do saber também. Então, eu fico... e, como você disse, que eu também me reconheço, o mundo que eu quero, também eu reconheço ele na Constituição de 88, né? Mas o mundo que eu quero também eu reconheço pessoas como você, mulheres como você, que lutam por direitos humanos, com todas as suas forças e em todas as posições, né? Que lutam em vários espaços. Acho que é isso. O direitos humanos se constrói assim e você, com certeza, tem sido uma das grandes defensoras e construtoras de direitos humanos. Muito obrigado mesmo. Uma delícia ouvi-la. Nós temos um amigo comum, que é o professor Oscar Vilhena, Oscar, que ele fala da resiliência da Constituição, né? Do compromisso maximizador até a resiliência. E eu espero que a Constituição de 88 também consiga manter essa resiliência, que nós esqueçamos esse canto da sereia, né? Também nas palavras do Oscar, esse canto da sereia de fazer uma nova Constituição, que me parece pode nos levar para as ruínas. Mas, Flávia, muito obrigado mesmo. É uma honra tê-la aqui. Agora você tem que pegar o voo direto para Washington, D.C., né? Eu sei disso. Então, os alunos podem estar falando, mas já, né? Querem bis, querem... Mas é que a professora Flávia ela entra em reunião agora da Comissão Interamericana às 8h30, então nós começamos um pouquinho antes para terminar. Mas, Flávia, muito obrigado mesmo, tá? Espero que, pós-pandemia, possamos contar com a sua presença aqui física, numa banca de doutorado nossa, uma nova palestra, porque para mim sempre é um deleite poder ouvi-la. Tá? Muitíssimo obrigado mesmo. Eu passo a palavra para a professora Francis também. Agradeço muito, Jefferson. Fiquei emocionada com essas palavras e queria agradecer de verdade e ouvir a professora Francis. Por favor, professor. Flávia, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Que aula magnífica, né? Acho que todos ficamos assim maravilhados aqui com a sua aula. E obrigada mais uma vez por ter estado aqui conosco e reitero o convite para que esteja aqui presencialmente, então logo a gente retome as atividades presentes. Nós já estamos retomando, mas gostaríamos imensamente de tê-la aqui. Mais uma vez, muito obrigada e obrigada a todos os demais, obrigada professor Emerson, professor Jefferson, Almar Lúcio e uma excelente noite a todas e seguimos com a nossa semana. Muito obrigada.